Todo mundo aí tranquilo, recuperado da Ação Brasil. Desculpe o atraso, a gente está com alguns problemas técnicos, mas vamos começar. Vamos começar orando, né? Também está com problema na iluminação. Estão tentando resolver lá. Tá? Então, vamos começar orando, meus irmãos. Vamos levantar, vamos dar uma esticada. Né? Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Deus. Que as suas misericórdias, Senhor, se renovaram sobre nossas vidas. Que a sua graça, Senhor, permaneceu presente sobre nós, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de ontem, um dia abençoado, onde intercedemos pela nossa nação, Deus. E te agradecemos pelo dia de hoje, Deus, que eu te peço a iluminação, o discernimento e o direcionamento do seu Espírito Santo, Deus, para que não seja eu aqui falando, Deus, mas que seja o Senhor falando através de mim, Deus. Que possamos entender um pouco mais, Senhor, sobre o nosso papel em nosso governo também, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão aqui presente, cada um que está vindo também, que os traga em segurança. Essa oração que te faço, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, né, sou marido da Paula, pai do Miguel. Miguel, para quem não sabe quem é, o que é especializado em invadir os cultos aqui. Quando o pastor está pregando, vem aqui, sobe. Tá? Eu colaboro com o Tiago, o pastor Tiago, com a pastora Natália na EBD, e hoje ele me passou uma missão fácil, fala sobre governo, o papel do cristão no governo, continuando, né, dando continuação ao estudo do livro de Daniel. Então, assim, o assunto é super tranquilo, não tem polêmica, não tem dúvida, né? Pelo contrário, né? Claro que eu tô brincando, né? Vou esperar o telão voltar. Você consegue diminuir um pouquinho do retorno? Um pouco. Então, a gente já está na nossa quinta aula sobre o livro de Daniel. A próxima vai ser a última. Vamos falar sobre visão de futuro. E hoje nós vamos passar pelos capítulos 2, 4 e 5. Então, assim, particularmente, eu sempre falo que assim, o objetivo da aula não é exaurir, não é esgotar todo o assunto, porque a gente tem 1 hora aqui para falar de assuntos que são um pouco complexos e também que requerem um aprofundamento, né, um estudo nosso dentro da nossa casa. Né? Então, a ideia é que a gente passar, né, ter uma visão panorâmica, né, mas eu estava até pensando hoje, né, às vezes é muito lindo a gente ter uma visão panorâmica, por exemplo, de uma cidade que é maravilhosa, igual a cidade do Rio de Janeiro que eu vim, mas não tem nada melhor do que você ir e conhecer cada detalhe. Então, hoje a gente vai ter uma visão panorâmica, a gente vai bater alguns pontos, algumas características, tanto históricas e principalmente a nossa visão cristã a respeito de governo. Hoje os problemas técnicos estão... Tá. Gui, pode colocar o primeiro vídeo, então? Vamos colocar um vídeo para começar, que prende mais atenção, ou então quem está com sono já dorme, né? Eu, pelo menos, quando eu tinha instrução no quartel, botava o vídeo, apagava as luzes, e quem estava com sono dormia. Ou prende mais atenção, né? Então, a gente vai ver um primeiro vídeo sobre a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, que está presente no capítulo 2. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa passagem. É o próximo, é o outro. Isso aí já deu spoiler já do capítulo 5.
Tem um homem exilado de Judá que diz que pode revelar o sonho para o senhor. Eu sei quem ele é. Você realmente consegue me revelar o sonho e o que ele quer dizer? Há um Deus nos céus que revela segredos. E ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho. O senhor, o rei, viu uma estátua enorme. Essa estátua imensa estava na sua frente. O Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor surgirá outro reino, inferior ao Senhor. E depois outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará a terra inteira. E o quarto reino será forte como ferro. Esse reino será dividido. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será forte, mas ao mesmo tempo frágil. Nos dias desses reis, o Deus dos céus vai estabelecer um reino que nunca será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Ele vai destruir e pôr um fim a todos esses reinos. E somente ele vai permanecer para sempre. O sonho é verdadeiro. E a sua interpretação é confiável. Passa para mim. Então, o capítulo 2, ele é marcado por essa visão, né? O livro de Daniel, ele traz essa perspectiva. Daniel, ele era um servo, ele estava exilado na Babilônia, e o livro de Daniel mostra como ele influenciou dentro de um ambiente secular. Então, ele se destacava sempre pela sabedoria dele, pela excelência naquilo que ele fazia, e ele trabalhou por 4 governos distintos. E o princípio também que ele levava para a vida dele era o do temor a Deus. E era isso que dava sabedoria a ele. Isso é bíblico, né? Então, nesse capítulo 2, ele faz a interpretação do sonho que a gente viu. O rei, ele teve um sonho e chamou todos os sábios da Babilônia para que interpretassem. Só que o rei, ele fez uma coisa muito incomum. Ele queria a interpretação do sonho, mas ele não queria contar aquilo que ele sonhou. Então, né, os sábios, os encantadores, todos aqueles conselheiros do rei Nabucodonosor queriam que o rei contasse, e o rei, achando que eles estavam ali querendo ganhar tempo para se juntarem e darem uma interpretação que não era correta,
ele agiu da seguinte maneira: se vocês têm todo o conhecimento e sabedoria que vocês dizem ter, vocês, inclusive, vão me contar qual sonho que eu tive. E o que ele falou? Se vocês não interpretarem e não contarem o que eu sonhei, eu vou mandar matar todo mundo. E quem interpretar e me contar o que eu sonhei, ele daria honra. Então, ninguém conseguiu, né, interpretar o sonho, porque não sabia qual era. Então, o rei emitiu um decreto, mandando matar todos os sábios da Babilônia. Dentre eles estaria Daniel. E quando o chefe da guarda foi matar, né, foi buscar Daniel para matá-lo, Daniel pediu para ter com o rei, para ir até a presença do rei. E pediu um tempo para que esse sonho fosse revelado a ele. Então, ele foi até os seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, e o que ele falou? Pessoal, vamos se rebelar, vamos matar o rei porque ele vai matar a gente? Não. Ele chegou para os amigos e falou o quê? Vamos orar a Deus para que nós não pereçamos. E vamos pedir misericórdia. Então, eles oraram a Deus, pediram misericórdia, e Deus revelou tanto o sonho quanto a interpretação a Daniel. E quando Daniel foi ter com os reis, ele deixou bem claro que aquele conhecimento nenhum encantador, nenhum mago, nenhum astrólogo poderia revelar, senão um único Deus que havia no céu, que revelaria todos os mistérios a ele, assim como aconteceu com José. Então, Daniel interpretou aquele sonho. O que a Bíblia diz é que aquela parte da cabeça de ouro, de fato, é a Babilônia. Desde Flávio Joséfo, lá no século I depois de Cristo, a interpretação mais aceita que se tem é que a parte de ouro seria o Império Babilônico, a parte de prata seria o Império Medo-Persa, que veio logo após, a parte de bronze seria o Império Grego, né, junto com Macedônia, junto com Alexandre o Grande, e a parte de ferro seria Roma, e o pé de ferro com barro seria Roma, demonstrando certas fraquezas daquele império. Mas a única coisa que a Bíblia fala que de fato é que a parte de ouro seria o Império Babilônico, que dominava praticamente a terra naquela época. Voltou aqui. Então, ali na visão da grande estátua, Daniel interpretou de maneira sobrenatural, e ele fala sobre 4 reinos que sucederiam na história, com cada um com a sua característica. Então, é uma visão também escatológica. A Babilônia era o primeiro reino e o mais glorioso de todos os 4 que viriam depois. Então, a história da humanidade mostra o quê? Que todos os reinos, eles são passageiros, sejam bons ou sejam ruins. Tudo passa. Então, é como na nossa vida. Se você está passando por um momento bom, isso vai passar. Se você está passando por um momento ruim, isso também vai passar. Mas o que a interpretação traz para a gente? Que tem uma coisa que não passa, que é o reino de Deus. Certo? A gente vai ver o que caracteriza o reino de Deus naquela interpretação, que é aquela pedra que foi cortada de uma montanha, que é uma alusão profética ao Messias. Ou seja, nenhum reino terreno ele permanecerá de pé diante do reino de Deus. Todos os reinos humanos são passageiros, mas o reino que foi estabelecido por Deus, ele é eterno, e ele vai consumir todos os demais reinos. Certo? Então, a montanha que encheu toda a terra, lá no final a gente viu que desceu uma pedra e depois se tornou uma montanha que encheu toda a terra. É o reino de Deus. E na passagem de Daniel 2:21, o que está escrito? E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Depois da revelação de Daniel, Nabucodonosor afirma, né, que aquela revelação só poderia ter sido dada por Deus e dá uma posição de honra a Daniel. Né? No final da interpretação, Daniel diz que Deus suscitará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo e que esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Então o rei reconhece que Deus é o Deus de deuses e Senhor de senhores e Senhor de reis, e engrandece Daniel como chefe supremo dos sábios, e Daniel permanece na corte.
e, além dos seus 3 amigos também, conseguirem uma posição de destaque no reino. Então, essa é uma figura alusiva à interpretação, né, a grande estátua feita de ouro, prata, bronze, ferro e barro, e ali, logo na base, aquela pedra que se soltou da montanha, que destruiu todos aqueles reinos e depois se transforma numa grande montanha que cobre toda a terra, que se refere ao reino de Deus. Passando para o capítulo 4, o rei ele tem outro sonho que o espanta novamente e manda chamar todos os sábios da Babilônia novamente, e ninguém consegue revelar o que é aquele sonho que ele teve, mas Daniel mais uma vez revela. E o que o capítulo 4 mostra para a gente? Daniel vai lá, o rei sonha, eu vou ler aqui com vocês. Daniel 4, vamos começar do versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Então, vou direto agora para o sonho, no versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decretos de vigilante, e esta ordem por mandado dos santos. Então, aqui ele já conta o sonho para Daniel. Daniel vai até a presença dele. E agora a gente vai para o versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, estava atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos das aves. Então ele vai contando todo o sonho novamente, e ele dá a interpretação no versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo,
pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Então, Daniel, fazendo o papel dele como profeta, ele fala a verdade para o rei, ainda que aquela interpretação fosse contra o próprio rei. Ele poderia ter o temor de, eu vou revelar esse sonho ao rei, a interpretação, ele pode mandar me matar, está falando que eu vou ser tirado do meu reino, o maior reino da terra, e vou viver como um animal no campo, né, se alimentando como um boi, se alimentando de ervas, pegando orvalho. Mas Daniel foi lá, de maneira corajosa, e revelou aquele sonho ao rei. O rei recebeu o sonho, e o que ele fez? Ele aceitou? Ele falou, vou parar com os meus pecados, vou mudar. Não, porque Nabucodonosor ele era muito orgulhoso, e ele era também instável. Então, depois da revelação do sonho, no capítulo 3, o que ele fez? Ele construiu uma estátua, né, de ouro, e determinou que todos adorassem, né? Foi a parte que Daniel e seus amigos foram para a fornalha. E mesmo depois que Nabucodonosor reconheceu, no capítulo 2, que o Senhor era Deus, que reconheceu todos aqueles, Daniel e seus amigos, como verdadeiros filhos de Deus, a gente vê no capítulo 4, que logo depois de toda essa revelação, passado 12 meses, Nabucodonosor estava lá no Palácio Real, provavelmente ele teria uma visão daqueles jardins suspensos, né, da Babilônia, que ele construiu, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o que ele fala no versículo 30? Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão os 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como das aves. Então aqui a gente vê o orgulho de Nabucodonosor de novo, né? Atribuindo toda aquela grandeza a ele, e Deus vem e transforma ele praticamente numa mentalidade de um animal. Ele passa por 7 tempos, que a gente não sabe dizer se são 7 anos, se são 7 meses, se são 7 estações. É um período de 7 tempos. E ele vive como um animal. E até qual momento ele viveria assim? Até o momento que ele reconhecesse que o Deus é o Deus Altíssimo. E é Ele que governa sobre todos os reis. É Ele que dá qualquer reino a quem Ele quiser. Ou seja, quem é o governador soberano sobre toda a nossa vida? É o próprio Deus. Ele dá o governo que Ele quiser, a quem Ele quiser, mediante o propósito que Ele tem. Ainda que nós não entendamos, às vezes não aceitemos, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Deus não erra, Deus não falha, ainda que não seja conforme a nossa vontade. Então, no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Então, depois de tudo isso, o rei mais uma vez reconheceu o senhorio de Deus, né? Deixa eu botar aqui. E em Daniel capítulo 4, 37, o que ele fala? Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quem está falando isso aqui não é um rei crente cristão, não, tá, gente? Era um rei que adorava outros deuses, que era idólatra, mas que ele reconheceu, por tudo que ele passou, que existe um rei no céu e que todas as suas obras são verdade.
Agora nós vamos para Daniel capítulo 5. Eu vou colocar um outro vídeo, tá? Num determinado momento eu vou pedir para pular o vídeo, porque é parte de uma novela. Então, assim, só para a gente poder ter um entendimento do que aconteceu e depois eu vou pormenorizando esses pontos. Pode botar o segundo vídeo, por favor. Dorme não, minha gente. Não, era para avançar o vídeo. Tem 9 minutos o vídeo. Tá, vamos lá. Hoje os problemas técnicos estão dominando. Qual que é o contexto do vídeo? Ali não era mais Nabucodonosor, era o seu neto. Por muitas vezes vocês vão ler na Bíblia o capítulo 5, se referindo a Nabucodonosor como pai de Belsazar, né? Na verdade, ele não era pai, ele era avô. A Bíblia está errada? Não. É porque naquela época, assim, você muitas vezes se referia a um ancestral como seu pai, e você também poderia se referir como filho, né? Igual a gente às vezes fica brincando, o filho de Adão ali, ó, o filho de Eva. Por quê? É o nosso ancestral. Então, Belsazar ele era o pai dele, que na verdade era o rei, mas normalmente ele não ficava na Babilônia. E Belsazar ficava ali, né, isso que eu estou falando são fontes históricas, ficava ali como se fosse um príncipe regente. E num determinado dia, o que ele fez? Ele realizou uma festa, né, e profanou todos aqueles utensílios que Nabucodonosor haviam retirado de Jerusalém. Então, tomaram vinho, adoraram a deuses de ouro, de prata. Então, de repente, um dedo apareceu, uma mão apareceu naquela festa e escreveu na parede. Vocês conseguiram ver a escrita ali no começo. E escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí ninguém sabia o que aquilo ali significava. Então a rainha-mãe avisou que havia uma pessoa que na época de Nabucodonosor revelava, interpretava sonhos, era um grande sábio. Então Daniel foi chamado para interpretar a escrita. Só que antes disso, Daniel fala o que para aquele rei que estava ali no exercício? Ele conta toda a história do que aconteceu através do orgulho e da idolatria de Nabucodonosor, onde tudo aquilo ali levou o avô dele. Ele fala assim, por que você está me contando isso? Eu sei o que aconteceu. Mas Daniel estava mostrando que você sabe o que aconteceu e mesmo assim você está cometendo erros semelhantes. Só que Nabucodonosor, em diversos momentos, ele reconheceu Deus como soberano. Belsazar não. Belsazar ele nunca reconheceu Deus como soberano. E um ponto aqui também, né, uma curiosidade histórica, que quando Belsazar fala para Daniel que se ele interpretar o sonho, ele coloca ele como terceiro dentro do reinado, isso aí demonstra também que ele não era o primeiro, que havia alguém que estaria acima dele, que na verdade ele era o segundo naquele reinado. E aí o que aconteceu? Qual foi a interpretação do sonho? Esta foi a interpretação das palavras. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Belsazar foi morto e Dário assumiu o reinado da Babilônia. Dário ele fazia parte do povo Medo. Não existem muitos registros históricos a respeito dele, mas aqueles que existem acreditam que ele trabalhava, na verdade, para Ciro, que era o persa. Aquele Ciro lá, que depois vem Artaxerxes, toda aquela história lá de quem já viu o filme dos 300. Então, naquela noite mesmo, Daniel foi exaltado, mais uma vez, ele foi vestido com púrpura, recebeu o colar de ouro, e naquela mesma noite, Dário invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia, só que Daniel foi morto? Não. Ele continua sendo honrado, mesmo naquele reinado ali medo-persa. Ele continuou, porque no capítulo 7,
né, depois vocês vão ver na próxima aula, que ele continua ali como um dos presidentes em mais um governo que não era um governo judeu, ou não seria um governo cristão hoje, e ele continuou exercendo a influência dele. Então, agora a gente, passando dessa parte dos capítulos 2, 4 e 5 de Daniel, a gente vai falar um pouquinho da cosmovisão cristã de governo. Tá? O que seria uma cosmovisão? Seria a visão particular que nós, como cristãos, temos a respeito de como nós devemos nos portar dentro de um governo. Tá? Talvez o que a gente vá falar aqui hoje incomode algumas pessoas ou não. Só que não briguem comigo, tá? É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. A gente não pode esquecer que essa aqui é a regra da nossa vida, tá bom? Então, em Lucas, capítulo 20, 22 a 25, a gente tem uma passagem que, né, viviam querendo testar Jesus, a sabedoria dele, e querendo colocar ele mal, né? Ou com os judeus, ou com os romanos, a fim de que se achasse culpa nele. Então, em Lucas 20, questionam Jesus e perguntam para ele, é certo pagar imposto a César ou não? Só que Jesus percebeu, né, a astúcia deles e disse, mostre-me um denário de quem é a imagem e a inscrição que há nele. De César, responderam eles. E ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que falaram isso para Jesus? Porque para o judeu, imposto é roubo, é ser roubado. Alguém pensa assim também, gente? Quando olha o contra-cheque lá e vê aqueles 27%, vê aquele tanto de imposto que a gente paga, e depois, além disso, você ainda tem que pagar a escola do teu filho, você tem que pagar o plano de saúde, tudo que deveria ser pago com o nosso imposto não é, e a gente pensa o quê? Estão me roubando. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar. E aqui ainda tem uma visão que a gente pode ter ainda mais aprofundada. Quando Jesus pede para mostrar o denário, e ali tem a imagem de César, e ele demonstra que aquilo ali pertence a César, e por isso os impostos deveriam ser pagos, a gente também pode interpretar o seguinte, quando a gente se olha, qual é a imagem que tem na gente? Qual é a imagem que Gênesis fala que a gente carrega? É a imagem do próprio Deus, certo? Então, se aquele denário ele pertencia a César, a gente não pode esquecer a quem a gente pertence. A imagem que você carrega não é a imagem de nenhum governante. Você carrega a própria imagem de Deus. E é a Ele que você pertence. É Ele que governa sobre a sua vida. Então, da mesma maneira que nós entregamos o imposto ao Estado, porque tem a inscrição do Estado, se entregue a Deus também, porque você carrega a imagem dele. Não se entregue a homens, não se entregue a sistemas, se entregue ao próprio Deus, que é Ele que vai te governar. Em Romanos 13, de 1 a 3, o que Paulo fala? E ainda é um pouquinho mais difícil. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, se a gente leva para o contexto de Daniel, Daniel estava exilado, servindo no governo, que fez o que fez com o seu povo, e ali o que ele fez? Ele respeitou a autoridade, ele foi temente a Deus e ele foi exaltado. Mas porque ele era Daniel, porque era para ele ser exaltado? Não, porque no final quem foi exaltado foi Deus. A gente viu quantas vezes Nabucodonosor reconheceu o poder e a soberania de Deus. Então, não importa onde a gente esteja, não importa qual governo esteja nos governando, nós, como cristãos, devemos exercer influência através da obediência a Cristo, certo? Então, nós temos que ser obedientes e exercer a nossa influência no mundo. Não interessa quem esteja governando. Porque, como a gente viu, e a gente canta, a gente louva, né? O reino de Deus, ele é sempre eterno. Esse reino é eterno. Ele não é um reino que dura 10 anos,
não é um governo que dura 4 anos, que dura 2 anos. Então, é esse reino que a gente tem que proclamar. É esse governante que nós temos que exaltar acima de todos. Tá certo? Então, Paulo ele estava se referindo nesse capítulo à autoridade civil governamental e não eclesiástica. Lembrando que Romanos, na época que foi escrito, acredita-se que ali entre 55 até o final de 57, depois de Cristo, ou 58, era o imperador Nero. Nero fazia tocha com cristão, tacava fogo, iluminava a cidade com os cristãos. Quem nunca viu, tem um filme de Paulo, que assim ele mostra um pouco disso. Era uma grande perseguição em relação aos cristãos. Os cristãos tinham que se reunir de maneira escondida, eram perseguidos. Paulo mesmo foi preso, foi morto. E o que eles faziam para se rebelar contra o sistema? A nossa melhor rebelião é ser obediente a Deus. É a gente fazer aquilo que Ele manda. Não fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. Se Ele mandar, você vai. Se Ele não mandar, você fica. Se Ele mandar você guerrear, você guerreia. Se Ele mandar você ficar quieto, você fica quieto. Porque essa é a nossa maior rebelião. A gente tem que fazer diferente do que o mundo faz. Então, o livro de Daniel mostra que a desobediência contra as autoridades civis se justifica em um momento, quando existe uma ordem para pecar. Quando mandaram Daniel adorar a estátua, ele não adorou. Quando falaram que ninguém poderia fazer petição a Deus nenhum que não fosse ao rei, na época de Ciro e de Dário, ele continuou orando ao Deus Altíssimo, o único que existe, o Deus do céu. E foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Se dependesse disso, os leões iam morrer de fome. Porque ele foi obediente a Deus e ele não pecou. Então, esse é o ponto que justifica a nossa desobediência a um governo. Pecar, não. Isso a gente não abre mão. Isso é princípio, e princípio a gente não abre mão. Certo? Porém, em todos os casos deve haver respeito em relação aos governantes, sejam bons ou sejam maus. Difícil, né, gente? Ouvir isso e praticar, né? Mas ninguém falou que ia ser fácil. 1 Pedro 2, 13 a 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Isso aqui não foi escrito ontem não, tá? Tem muito tempo. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então não importa se o nosso governante, se o nosso chefe, se o nosso patrão, ele é bom ou se ele é mau. A gente tem que suportar tudo isso e através do nosso bom testemunho, pode ser que eles vejam, pode ser não, com certeza eles verão que em nós tem algo diferente. Eles verão Deus na nossa vida. E por muitas vezes vão ter os seus corações convertidos através do nosso testemunho. Agora, se a gente, meu chefe é ruim pra caramba, não gosta de mim, me trata mal. E aí eu começo a falar mal dele por todos os cantos. Começa a ser um mau funcionário, começa a ser um mau empregado. Qual o testemunho que a gente está dando? A gente está fazendo a mesma coisa que a gente reclama. A gente está se tornando aquilo que a gente condena. Então, nós temos que ser diferentes. Aí eu botei a parte da confissão de fé de Westminster também para dar uma aliviada, porque nós também, como igreja, a gente tem um papel político. Porque a Bíblia ela é um livro político, no seguinte sentido. Em todo momento a Bíblia fala que Deus é o quê? É rei, que ele é o quê?
governante, que ele é Senhor. A Bíblia também é um livro político. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela fala um pouco sobre o papel da igreja e o papel do governo. E ela fala o seguinte: em nossos dias, o conceito de separação de igreja e de Estado é mal interpretado para significar separação de Deus e o Estado. Então, isso é aquela velha frase clássica. Nós somos um Estado laico? Sim, mas nós não somos um Estado ateu. Nós não somos um Estado ateu, certo? Então, quando a igreja clama o Estado como injusto, ela é criticada. A igreja não deve querer ser o Estado, mas deve ser crítica de maneira profética, chamando o Estado a ser da maneira que Deus ordenou. Qual é o papel do Estado? É o nosso bem-estar, é garantir nossa segurança, nossa educação, garantir o bem-estar da população e não interferir de maneira a impedir a profissão da fé das pessoas, quer seja ela qual for, certo? E o nosso papel como igreja dentro de um Estado que não se porta da maneira que deveria portar é fazer o que a gente fez ontem, é se portar de maneira profética, é orar, é jejuar, é falar, mostrar aquilo que está errado de acordo com a palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, é viver a palavra de Deus. Não adianta a gente estar pedindo, eu não estou falando de agora, tá, gente? Não estou falando de partido, nada, porque isso aí, ó, é cíclico. Daqui a 30 anos a gente vai estar discutindo as mesmas coisas. Mas não adianta a gente pedir um governo justo se nós somos injustos. Não adianta a gente pedir um governo que não seja corrupto se nós, enquanto pessoas, muitas vezes somos corruptos. Não adianta a gente pedir um Estado que seja temente a Deus se a gente não é temente a Deus. E isso eu não falo de palavras, isso eu falo de atitudes. E é a hora que a gente tem que refletir. Como eu sou como um pai, como eu sou como um marido, como eu sou como uma esposa, como eu sou como um chefe, como eu sou como um empregado, como eu sou como um cidadão. Será que quando me oferece uma vantagem não tem ninguém olhando, eu não aceito essa vantagem? Então a gente também tem que refletir esse nosso papel como cidadão, porque tudo que está lá no macro, eu penso que muitas vezes começa no micro. É dentro da nossa casa que a gente não governa bem, que a gente não coloca a nossa família submissa a Deus e a gente quer cobrar lá de cima. E a gente está pedindo tudo aquilo que a gente não faz. Então a gente, como igreja, tem que ter esse papel profético. Eu não estou dizendo que a gente anula o nosso lado como cidadão, mas a gente viu que Daniel, mesmo dentro de um governo mau, ele se manteve fiel aos princípios cristãos. Ele, dentro da individualidade dele, ele fez a diferença em impérios, impérios que dominavam a terra. Então ele começou fazendo a parte dele. E Deus fez o quê? O exaltou e mostrou que ele é soberano sobre todas as coisas. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas lições que a gente pode aprender com o livro de Daniel. Então, o capítulo 2 mostra que toda a história está sob o controle de Deus, que é livre para dirigi-la e não pode ser manipulado por mãos humanas. Toda a história, a gente tem que ter a plena certeza que Deus sempre é soberano. Pensa agora numa coisa que um dia você quis muito na tua vida e Deus não te deu, e depois de algum tempo você viu que se você recebesse aquilo seria a pior coisa que você receberia, ainda que você achasse que fosse uma bênção. E agora pensa numa coisa muito ruim que aconteceu na sua vida, que depois de um tempo se demonstrou uma grande bênção, algo que te fez crescer como pessoa. Deus estava no controle em todo momento e Deus ainda está no controle. E a gente tem que ter fé. Tudo que a gente faz sem fé, Romanos 14 fala isso, a gente peca. Se a gente faz alguma coisa sem fé, a gente está pecando. A próxima lição: de maneira soberana, Deus intervém em qualquer governo e estabelece um reino que permanecerá para sempre. Então, não interessa o governo que esteja. Se Deus quiser, Ele vai intervir. Ele vai converter o coração daquele governante que é injusto, ou Ele vai tirar aquele governante, Ele vai humilhar,
Nabucodonosor era o maior rei do mundo, viveu como um animal, viveu como um bicho, perdeu a mentalidade humana e só voltou ao normal depois que ele reconheceu que Deus era o Senhor dos senhores e era Ele que estabelecia qualquer reino, que não era pela força da mão dele. Terceiro ponto, aqui a gente pode contextualizar para a gente. Jerusalém pode ser destruída, como foi, e eles foram exilados. O povo de Deus pode ser exilado. Governantes ímpios podem subir ao poder, mas Deus permanece supremo. E o seu povo, nós, devemos permanecer fiel em qualquer situação. Tá difícil aí, gente? É isso aí mesmo. Uma das maiores lições que tem no livro de Daniel, a confiança em Deus. A gente vê que quando o rei decretou a morte de todos os sábios porque não conseguiam revelar o sonho dele, Daniel não fugiu, Daniel não conspirou contra o rei, Daniel foi fazer o quê? Foi orar, pediu para os seus amigos para orarem a Deus, pedindo misericórdia. E Daniel falou para o rei que Deus iria revelar, e Deus revelou. Em todo momento, Daniel exaltava que tudo aquilo que acontecia era o próprio Deus que fazia. Então, nós temos que ter confiança em Deus. Não importa se você está dentro da fornalha, não importa se você está sendo jogado diariamente na cova dos leões. É Deus que vai estar lá contigo, como o quarto homem dentro da fornalha. É Deus que vai estar contigo dentro da cova dos leões, fechando a boca do leão. Não importa onde você esteja, Deus vai estar contigo. Então, confie nele. Quinto ponto. Nós temos que enxergar além da Babilônia. Nós temos que enxergar além do Brasil, além do Distrito Federal. Nós somos seres espirituais vivendo no mundo natural. A gente não tem que enxergar quem vai governar a gente agora, quem vai governar a gente daqui a 4 anos. A gente tem que enxergar e fixar os nossos olhos naquele que vai nos governar por toda a eternidade, que é Deus. Todos aqui são salvos em nome de Jesus, é Ele que vai nos governar. E em algum momento Ele vai voltar para nos buscar. E é muito provável, certamente, que até Ele voltar, muita coisa vai ter que ficar ruim, gente. Muita coisa vai ter que piorar. Então, por isso que o nosso olhar é sempre nele. Porque é Ele que vai vir e nós vamos viver com Ele por toda a eternidade, sendo governados por um governador justo, em quem não tem mal algum. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Tá bom? E a última lição que a gente pode tirar é que Cristo, de acordo com os propósitos de Deus, libertará seu povo, destruirá todos os reinos humanos e estabelecerá seu reino eterno de justiça e de paz. Então, a hora que Deus quiser, a hora que Deus mandar, Cristo vai voltar e vai estabelecer esse reino eterno. O reino de Deus ele já é presente, mas ele também está por vir. Então, a gente tem que ter essa certeza que é Deus que a hora que Ele quiser, Ele vai libertar o seu povo. E muitas vezes Deus coloca um governante lá no alto para depois humilhar, para mostrar, ó, sou eu que mando, sou eu que estabeleço. Nada do que vocês têm se não for com a minha permissão. Tá certo? E o último slide, o Tiago colocou como recomendação, né, esse livro, né, precisamente por crer que Jesus é o verdadeiro Senhor do mundo, Paulo não quer que os seus seguidores provoquem conflitos desnecessários com senhores menores, e senhores com S muito minúsculo. Eles, os cristãos, são, de fato, uma comunidade revolucionária. Nós somos revolucionários. Mas se optarem pelo tipo comum de revolução, usando o caminho da violência, eles estarão voltando a fazer o antigo jogo do próprio império. Então, quase certamente irão perder. E o que é pior, o evangelho perderá com eles. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que o que está escrito aqui já está escrito há milhares de anos. O que foi trazido aqui hoje tem a ver com o momento que a gente está passando? Tem a ver, mas tem a ver com o que a gente já passou e com tudo que a gente vai passar.
que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa palavra aqui, ela é viva. Então, não importa o momento que a gente esteja passando, essa palavra aqui, ela sempre vai caber em nossas vidas. Só que a gente não pode esquecer. Muitas vezes a gente esquece. Então, que nós possamos ter a fé, a esperança e a certeza que não importa quem esteja no governo terreno, quem está no governo das nossas vidas é o nosso Rei eterno, poderoso, que veio, se entregou para morrer no nosso lugar e nos salvar. E é com Ele que nós vamos viver para a eternidade e é Ele que vai nos governar para sempre. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos orar. Para a semana que vem, a gente tem o estudo dirigido. Tá, eu vou falar, depois a gente bota no grupo. Que é o capítulo 7, 8, 11 e 12, vamos falar sobre visão de futuro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã, Deus. Por mais essa manhã que temos a liberdade de estarmos aqui, Senhor, para te cultuar, Senhor, para te exaltar, para te adorar e engrandecer teu santo nome, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã nós podemos estar aqui, Senhor, estudando a sua palavra, Senhor, com toda a liberdade que o Senhor nos concede, Deus. Senhor, eu te entrego, Senhor, a vida de cada pessoa aqui e a minha, Senhor. Nós nos entregamos a Ti como igreja, Senhor. Governa, Senhor, reina sobre nós, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para nos portarmos, Senhor, dentro da sociedade, Deus. Nos dê conhecimento e discernimento, Senhor, para que possamos fazer a diferença, Deus. Nesta manhã, Senhor, queremos reconhecer que o Senhor é o nosso governante, o Senhor é o nosso Rei, é o Senhor que governa as nossas vidas, Deus. Entregamos também, Senhor, assim como fizemos ontem, Senhor, a nossa nação, Deus, que nós possamos nos humilhar, Senhor, que nós possamos nos arrepender, Senhor, dos nossos maus caminhos, Senhor, que o Senhor possa virar a sua face para nós, Senhor, que o Senhor possa sarar a nossa terra, Deus, que nós possamos, Senhor, ter uma terra, Senhor, que é abençoada, Senhor, e que temos certeza que é governada por Ti, Deus. Que o Senhor possa converter, Senhor, o coração dos governantes maus, Deus. Que eles possam reconhecer, Senhor, a sua grandiosidade e que todo reino, todo governo é estabelecido por Ti, Senhor. Não é feito pelas mãos de homens, Deus. E que se o Senhor, Deus, colocar algum governante, Senhor, em algum momento de nossa vida, Senhor, que é injusto, Senhor, que não reconhece a Ti, Senhor, que esse governante, Senhor, possa se arrepender, que ele possa ser humilhado, Senhor, diante de Ti, Senhor, porque o Seu nome é o único nome que deve ser exaltado, Deus. Nós como igreja, Senhor, nós como sociedade, Senhor, reconhecemos todo o Teu senhorio e Te agradecemos por sempre estar governando a nossa vida. É essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.